Recebo com muita alegria aqui no Tudo Mais, ao vivo, o doutor Leonardo Assis. Doutor, muitíssimo obrigada. Doutor em Fisiologia, em Cronobiologia. Bom dia. Bom dia. Vamos falar sobre este estudo. Conta pra gente um pouquinho aí a importância do sono, trabalhar à noite, ficar acordado, não dormir bem, tem influência total na nossa vida? Como é isso? Sim, antes da gente entrar em detalhe de como que o relógio biológico ele afeta a nossa vida, é importante a gente entender o que na verdade é o relógio biológico. Muitas vezes as pessoas elas têm um entendimento sobre o relógio biológico, mas na minha experiência elas geralmente se referem ao próprio, digamos, o intestino e dizem, meu intestino não está muito bom, o meu relógio não está muito alinhado, mas o relógio biológico é um sistema que ele é capaz de detectar o tempo externo. E como que a gente detecta o tempo externo? É basicamente através da luz ambiental, e células dos nossos olhos conseguem detectar essa informação e ela transmite essa informação para um núcleo bem específico no hipotálamo, e ali que é o nosso relógio central. E dessa informação, esse núcleo consegue passar a informação do tempo externo para o nosso organismo, no caso, através de diversas pistas, mas ao final do dia a gente tem um organismo que está alinhado com o tempo externo. E ao fazer isso, a gente consegue, então, controlar as nossas funções fisiológicas, o nosso organismo, de acordo com a demanda e com as atividades do tempo. Imagina se a gente não tivesse esse sistema interno, a gente, então, estaria dormindo quando estivesse amanhecendo e vice-versa. Isso poderia ser catastrófico. Olha só, então né? isso... pode continuar, desculpa, doutor, continue. Não, imagina. Então, essa é a importância desse sistema, que ele funciona de uma forma que controla o nosso organismo de acordo com o ambiente externo que dita as nossas atividades, quando é dia, quando é noite. No caso do trabalho noturno, infelizmente, esse respeito, digamos assim, ele é perdido e isso tem consequências de longo prazo. Isso que o senhor explicou para a gente é o ciclo circadiano, é isso? Sim, o ciclo circadiano ele é ao longo de 24 horas, então nós temos diversos ritmos, mas no caso é o ciclo de 24 horas, e ele é regido pelo tempo geofísico, que é o tempo do ciclo claro-escuro, né? Que, por exemplo, no Brasil geralmente é 12 horas, mas Sim. Quando você vai para o hemisfério norte ou o hemisfério mais para baixo, você tem longos dias ou curtos dias, dependendo da fase do ano. Uhum. Mas tudo isso tem um tempo de 24 horas, não é exatamente 24 horas, mas arredondadamente 24 horas. E isso é fundamental para nós, para o nosso controle das nossas funções, da nossa fisiologia. Doutor, você pode explicar para a gente como é o ritmo circadiano influencia a nossa saúde e quais são as consequências, não é mesmo, aí das suas interrupções? Como é isso, assim, quando a gente trabalha à noite, por exemplo, interrompe, é isso? A hora que era para estar dormindo, está trabalhando. Exato, é uma agressão ao nosso organismo, porque imagina quando a gente passa das 6, 8 horas da noite, nosso corpo vai começar a se preparar para o descanso. Então ele começa a secretar um hormônio super importante, conhecido como melatonina, e à medida que o tempo vai passando, esse hormônio vai sendo secretado, e isso para o nosso organismo significa noite, que para a gente é descanso. Só que quando um trabalhador ele vai trabalhar, por exemplo, à noite, ele está sendo exposto à luz e, consequentemente, esse sinal ele é perdido. E na hora que o seu organismo ele está se preparando para descansar, ele é desafiado com uma atividade. Então, isso, de forma aguda, é uma coisa relativamente tranquila. O nosso sistema ele é extremamente plástico, ele aguenta, digamos, esses arrancos. O problema é que tem várias pesquisas demonstrando que isso de forma crônica, ao longo de anos e anos, isso contribui, já está associado com o desenvolvimento de problemas cardiovasculares, problemas cardíacos, metabólicos e etc. Olha só que curioso então, né? Então assim, quando começa a escurecer, o nosso corpo já entende que estamos ali desacelerando, não é mesmo? Já começa a produzir o hormônio, noite foi feita para dormir. É isso. Exato. No caso de camundongos, noite significa atividade. Né? Para humanos, noite significa descanso, porque nós somos animais diurnos.
Então, enquanto que a melatonina em si é o hormônio da escuridão, mas ela significa diferentes aspectos para diferentes animais, porém, para a gente, ela está associada com o descanso. E o que acontece é que, além de tudo isso, na nossa vida cotidiana, a gente também, mesmo para pessoas que não estão trabalhando em horário noturno, nós estamos expostos à luz artificial, e em particular com os LEDs. Né? Então, os LEDs foi uma grande revolução em termos econômicos, extremamente eficaz, ele reduz o custo, porém ele tem um grande problema, que ele emite uma luz muito forte no comprimento do azul, e esse é exatamente o sinal que os nossos olhos detectam a luz ambiental. E ao fazer isso afeta o nosso sistema biológico, o nosso relógio. E tem já várias pesquisas demonstrando que justamente essa luz à noite está correlacionado com o desenvolvimento de doenças, inclusive até mesmo câncer. Não é uma coisa que está definida, mas há evidências associadas, né, a estar exposto à luz à noite. Olha só, vou dar um exemplo, doutor. Assim, teve uma fase da minha vida que eu apresentava um programa que começava às 6 horas da manhã. Né? Eu entrava no ar às 6 horas da manhã, então eu acordava todos os dias por volta de 3 horas da manhã, e para ir trabalhar, e eu chegava no trabalho 4 e pouco da manhã. Eu me lembro que nessa época tudo não funcionava direito, interrompia, porque não é só o ir dormir, o interromper o sono também na metade da noite também causa todos esses problemas. E até só a título de curiosidade, eu me lembro assim que até a minha fisionomia na época era cansada, diferente, não é mesmo? Porque eu interrompia o sono às 3 horas da manhã. Em seres humanos, a situação é sempre um pouco mais complexa do que eu estou trabalhando em camundongos, em modelo animal, mas em humanos nós chamamos de cronotipos. Então nós temos pessoas que são matutinas, pessoas que, como eu, acordam muito cedo, tem pessoas que são muito tardias, então elas acordam mais tarde, e tem uma população que é intermediária, vai depender da temporada, mas ela não é nem tardia, também não é tão matutina. Só que já tem estudos demonstrando que mesmo pessoas que, sem trabalhar noturno, mas pessoas que viram dia à noite, que preferem trabalhar durante a noite, porque tem mais atividade, essas pessoas, elas também já têm estudos controlados mostrando que essas pessoas têm aumento em alguns problemas, em questões especialmente metabólicas, como colesterol, glicose, aumento, né, de problemas não somente cardiovasculares, mas metabólicos também, demonstrando que essa interrupção do ciclo circadiano pelo nosso estilo de vida, ela é danosa. E doutora, assim, quais são as doenças aí que já foram detectadas, né, mesmo com o trabalho noturno? O que pode causar, assim, não só o trabalho noturno, né, que o senhor acabou de dizer, assim, às vezes a pessoa nem trabalha, mas tem um ritmo mais acelerado à noite, acorda de madrugada ou dorme muito tarde. Quais são as doenças associadas já relacionadas a este fato? Sim. Há evidências relativamente fortes mostrando que cronotipos tardios que trocam o dia pela noite, igual eu disse anteriormente, estão associados com doenças cardiovasculares e também, especialmente, doenças metabólicas. E ali a gente está dizendo aumento de colesterol, glicemia, hemoglobina glicada, que são parâmetros, digamos, metabólicos. Só que que existe mais pesquisa ao longo dos últimos anos, e assim, décadas de pesquisa, é em termos realmente dos trabalhadores noturnos. E aí, dentro dos trabalhadores noturnos, nós temos duas classes, aqueles que são a gente chama shift work constante, trabalho constante, que ele está sempre trabalhando à noite, ou o alternado. E no caso do alternado, é o pior de todos, porque cada dia, cada fase ou escala, ele está trocando. Por exemplo, um exemplo era o meu pai, que ele trabalhava em escala alternada, e cada semana, cada 4 dias, ele estava numa fase. Então, ele trabalhava às vezes de manhã, ou às vezes à tarde, ou às vezes à noite. E isso prejudica muito, porque o seu relógio, na hora que ele está se adaptando, ele volta. Só para explicar um pouquinho o conceito do shift work, que é o trabalho noturno, que é mais comum utilizado, é imaginar, quando a gente viaja de um país, por exemplo, do Brasil, vai para a Europa, nós geralmente temos um atraso de 5 horas. Sim. Então, a gente chama esse processo de jet lag. Né? Eu estou com jet lag, as pessoas passam por isso. Por quê? É justamente você sai de uma zona que é temporal,
que é, vamos supor, 7 horas da manhã, e você chega em um local que está 4, 5 horas à frente de você. Só que o seu relógio não teve tempo para adaptar. Então, o seu organismo, embora a situação do dia diga para você que é 3 horas da tarde, ainda pode ser 8 horas da manhã. E aí, esse conflito entre as pistas do seu organismo, o seu relógio, com o ambiente, causa essa bagunça interna. E é por isso que existem casos sérios de jet lag, onde a pessoa fica irritável, a pessoa fica com sono, fica cansada, porque o seu organismo está se adaptando a essa mudança drástica do tempo e exige um certo tempo. Então, isso com 4 dias, 5 dias, você está de volta, porque o sistema, ele retorna, ele adapta ao tempo externo, mas essa isso era a leva minha pergunta, quanto tempo durava? Então, de 4 a 5 dias a gente consegue colocar o relógio biológico no esquema daquele relógio, do relógio mesmo, do lugar onde nós estamos. Depende de quão dramática é a mudança. Sim. Então, por exemplo, se você sai do Brasil e vai para o Japão, nós temos uma diferença de quase 11, 12 horas. Isso é um dos piores jet lags que você vai ter. É uma mudança e tanto para o relógio biológico. É uma mudança. Só que isso o relógio consegue adaptar. Você pode até mesmo tomar melatonina, que é esse hormônio da noite, que ajuda a resetar o seu relógio, ou ajustar a fase. O problema é que, imagina você fazer isso ao longo de anos e anos e anos. E é isso onde as pesquisas estão demonstrando. Agora, não posso te falar, e a gente não tem essa capacidade de dizer que gera problemas cardiovasculares a ponto de dizer e é exato isso. Porque a evidência, quando nós trabalhamos em humano, ela é sempre mais complicada. Porque existem inúmeros fatores de confusão que, do ponto estatístico ou epidemiológico, faz com que a gente não possa cravar e dizer que há um efeito, mas sim há evidências ou que sugerem. Então, existe uma organização internacional que ela já classificou o trabalho noturno como carcinogênico em modelos experimentais e possivelmente carcinogênico em humanos. Mas ela não é carcinogênica. Porém, em vários estudos demonstrando um efeito muito forte. Porém, quando você soma esses estudos e tenta tirar uma conclusão geral, por problemas associados à metodologia, variação de controle, etc., a conclusão ela não é estatisticamente significante. Mas do ponto de vista do ponto de vista biológico, existe sim uma associação. A gente ainda não consegue provar estatisticamente, mas a evidência é muito forte em relação a essa alteração que o próprio trabalho noturno gera no nosso organismo, né? E aí a gente pode falar, agora respondendo a sua pergunta, doenças cardiovasculares, doenças não só cardiovasculares, mas doenças metabólicas, e aí a gente vai ter diabetes, a gente vai ter colesterolemia relacionada com colesterol, triglicérides, e tudo isso gera um pacote de problemas, né, que já está associado com a doença, com o trabalho noturno. E no seu estudo também aparece aí doenças degenerativas. Isso. Sim. Aparece? Exato. Sim, o nosso trabalho, ele é um trabalho que foi feito com também um pesquisador aqui na Alemanha, o professor Achim Kramer, que a gente fez, na verdade, uma revisão de literatura, e nós, então, avaliamos mais de 30 anos de trabalho ao longo de vários meses escrevendo esse projeto, e onde a gente fez uma análise detalhada de como que um fator clássico que afeta o nosso relógio biológico, nesse caso, o trabalho noturno, e as suas consequências para a fisiologia. Então, nesse trabalho, a gente mostrou que já está demonstrado em modelos animais e também em modelos humanos que o trabalho noturno ele afeta como o seu corpo metaboliza glicose, colesterol, proteínas, até mesmo com a relação com o microbioma. Então, tudo isso tem um efeito, digamos, fisiológico. Só que ao longo dos anos, isso gera um efeito patológico em termos de doença. E aí o que acontece está já alguns estudos associados com doenças cardiovasculares, doenças metabólicas e também neurodegenerativa. Só que na questão da neurodegenerativa é um pouco mais complexo porque é um campo, digamos, tem menos estudo, mas um trabalho que já foi demonstrado é que trabalhadores noturnos eles têm maior incidência de depressão, por exemplo. Então, alguns estudos já demonstraram isso, essa associação.
Agora, doutor, me diz uma coisa, assim, a gente hoje, nós temos hábitos modernos, né, aí principalmente, por exemplo, antes de dormir, ficar ali mexendo no celular, aquela luz forte, às vezes o quarto todo escuro e fica mexendo ali no celular, tudo isso também atrapalha a exposição, já Muito. falou um pouquinho aqui, mas vamos só retomar, a exposição a essa luz artificial também causa esses prejuízos para a nossa saúde? Exato. Uma resposta para sua pergunta tem uma resposta muito longa, mas eu vou tentar Tá bem. reduzi-la. No sentido que o nosso sistema ele quando o ser humano, ainda Homo sapiens, lá antes da gente ter acesso a tecnologia, ainda no modelo primitivo ainda, o nosso sistema, a gente não tinha controle de luz, não tinha controle de temperatura, nós tínhamos que caçar, nós tínhamos que ter que correr atrás do alimento. Então, o nosso sistema ele foi selecionado durante essas condições. Então, nos últimos 200, 250 anos, que com o advento da luz, com o advento da energia, todas essas situações que antes nós tínhamos, elas meio que foram perdidas. Porque hoje nós podemos armazenar comida, nós temos luz à noite, nós temos controle de temperatura. Sim. Então, o que hoje está sendo sugerido é que o nosso sistema, a nosso modelo de vida, é um grande agressor do nosso relógio biológico. Então a gente tem luz praticamente constante, e luz é um grande fator importante para o nosso relógio biológico. Nós temos controle de temperatura, nós temos comida em grande abundância, e além de comidas extremamente calóricas. Então todos esses fatores, quando estão associados, eles atuam de uma forma bem deletéria no nosso relógio biológico, e isso que nós agora, existe um grande grupo de pesquisadores espalhado ao longo do mundo, onde estão estudando as consequências dessa disrupção circadiana, que é o nome que nós consideramos. Um desses fatores mais recentes é o caso, por exemplo, da luz branca que está no celular. Como eu disse anteriormente, é um LED. E a maioria dos LEDs ele tem um pico bem profundo, não profundo, mas um pico bem forte no comprimento do azul. E é justamente esse comprimento que atinge os nossos olhos, que gera uma resposta, e essa resposta leva à inibição da síntese de melatonina. Então isso afeta sim o nosso relógio biológico. Alguns estudos já demonstraram que ao reduzir o azul, e alguns celulares existe uma função modo noturno, onde o celular fica um pouco amarelado. Por quê? Ele está removendo o azul, e aí, porque o LED é uma combinação do azul com o amarelo, e aí você gera uma cor branca. Então ele retira o comprimento do azul, e coloca para você o amarelo, então você está sendo menos exposto. Quando você, madrugada, 2 horas da manhã, abre o seu celular, ou você tem uma lâmpada LED ligada, o seu sistema está percebendo e está, sim, afetando. Então, existe também várias pesquisas demonstrando e criticando muito essa mudança drástica para o LED, que, embora tenha sido muito positiva em termos econômicos, tem um problema biológico que somente agora alguns grupos estão demonstrando, mas ainda não tem força política para gerar qualquer tipo de mudança. A minha recomendação, que eu tento fazer, é de ter luzes menos brancas e luzes um pouco mais amareladas, porque ao longo especialmente ao longo da noite, você vai ter uma redução da síntese de melatonina. Existe até mesmo dispositivos que dentro da própria casa, que ainda é uma coisa, digamos assim, para poucos, que consegue adaptar a luz ao longo do dia. Então, de manhã vai ter mais azul, que é quando você precisa acordar, e ao longo do dia o azul vai caindo, e aí você tem essa modulação na própria casa, mas isso ainda são para poucos. Para poucos mesmo. Doutor, só para a gente finalizar, então, assim, quais são as suas recomendações, não é mesmo, para as pessoas que trabalham no período noturno, que precisam, né, ficar acordados aí durante a noite, em horários alternativos, ou dorme muito tarde, ou acorda muito cedo. Quais são as dicas para a gente não sofrer essas consequências, não é mesmo, não ter essas doenças que o senhor citou aí ao longo da nossa entrevista? Exato. O meu objetivo não é dizer que o trabalho noturno ele é
por si só mal, não é. Nós precisamos, existem atividades que a nossa sociedade não consegue funcionar sem o trabalho noturno. Porém, existem métodos e metodologias que você pode amenizar esse dano. Então, por exemplo, isso poderia, em termos de até mesmo segurança de trabalho para trabalhadores noturnos, ter menos exposição do azul. Então, se você tirasse o azul do ambiente, e já tem bastante gente fazendo isso, você vai ter um efeito menor no seu relógio biológico. Mas isso requer adaptação de ambiente de trabalho, Sim. Isso requer uma conscientização que ainda não tem. Poucas profissões, por exemplo, no Brasil tem uma profissão chamada light designer, que é como fosse um arquiteto, que é uma pessoa que sabe isso, que conhece, que tem isso, e ele adapta o ambiente frente a essas condições. Mas o importante, que é o que a gente tem tentado trazer, é que ao realizar ao trabalho noturno, você está sim sujeito, mas reduzindo a exposição da luz, você pode reduzir o impacto na sua saúde. Ainda assim, existem muitos trabalhos para serem realizados, mas um dos campos de pesquisa que nós trabalhamos é justamente isso de trazer à tona a importância do tempo e também das consequências de coisas ambientais que possam afetar a nossa fisiologia, né, como um todo. Então, redução da luz seria o primeiro passo crítico. Então, quando você vai, às vezes, por exemplo, em um shopping ou às vezes em algum hospital, você sempre recebe aquela luz azul. Aquilo ali, para quem está lá dentro, aquilo é muito deletério. E bastaria reduzir, porque o efeito, o estrago vai estar lá. Ele é inerente, mas você consegue mitigar. Esse é o ponto principal, que ainda no mundo, especialmente ainda no Brasil, isso não tem sido tão relevante ou não tem sido considerado em nenhuma política pública ainda. Mas o papel nosso é de justamente mostrar e trazer que sim, que tem uma consequência e que tem bastante estudo acontecendo, mas assim, os estudos que estão no presente momento apontam para um efeito crítico que ele vem crônico, né? Ou seja, você precisa de alguns anos de trabalho para que isso se manifeste. Então, para essas pessoas, exercício físico, atividade, então isso é fundamental, porque aí você está de uma certa forma compensando também o seu relógio e o seu sistema como um todo, né? Mas não existe uma fórmula mágica, infelizmente eu não posso dizer. Tá, joia, doutor Leonardo. Vamos colocar na tela aí as redes sociais, os contatos do doutor Leonardo Assis aí, para saber, conhecer um pouco mais do trabalho dele, do estudo dele também aí. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no Tudo Mais. Volte sempre. Muito obrigada, viu? Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.